Uma pessoa parada à beira de uma piscina cheia de água não vê o fundo da mesma onde ela realmente está. Então, o que acontece aqui, né, pessoal? Dióptro plano. Por que ocorre o dióptro plano? Por causa da refração. Então, qual a principal propriedade? Refração. América. Bem simples. Número 2. Um feixe de luz monocromática incide sobre lâminas paralelas de diamante e vidro, como representado na figura. Sendo os índices de refração 2,42 para o diamante e 1,53 para o vidro. Quer dizer, o diamante tem maior índice, ele refrata mais. Qual das linhas da figura melhor representa a trajetória do raio luminoso? O cuidado que tu tem que ter aqui é que às vezes a gente se atrapalha um pouquinho, por quê? Por causa da normal, tá? A normal, tu tem que traçar ela para cada situação. Então, vamos fazer aqui na letra A, tá vendo? O raio de luz está vindo do ar e está indo para o diamante. Do ar para o diamante a coisa fica dura, então tu fecha as pernas. Então, olha só, como ponto de incidência é esse aqui, ó, tu tem que traçar a normal para cada ponto. Né? Tem gente que quer fazer uma normal só, tipo assim, essa normal desce até embaixo. Não, a normal é de cada lugar aonde o raio passa. Então, aqui tu vai ter uma normal para esse ponto, aqui tu vai ter uma normal para esse ponto e aqui tu vai ter uma normal para esse ponto. Então, sanada essa dúvida, é só pensar o seguinte: bom, tem que fechar as pernas, né? Do ar para o diamante. Na letra A fechou, na letra B fechou, no C fechou, no D fechou, no E fechou. Todo mundo fechou, então não mudou nada. Segunda parte, tu vai do diamante para o vidro. Como o índice do diamante é 2,42 e o índice do vidro é 1,52, a coisa está ficando mole do diamante para o vidro. Então tem que abrir as pernas. Aí vamos ver assim, né? Vamos ver a letra A aqui, ó, que eu já fiz aqui, né? Na letra A, o que aconteceu? O raio passou reto do diamante para o vidro, então ele não sofreu desvio. Na letra B, o que está acontecendo aqui, ó? Ele está abrindo as pernas, ele está se afastando da normal, então a letra B pode ser. Na letra C ele passou reto, então a letra C está fora. Na letra D aqui, ó, abre as pernas também, então a letra D está dentro. E na letra E é ao contrário, na letra E ele fechou a perna, então a letra E está fora. Só que agora tu vai do vidro para o ar, o índice de refração do ar é 1. Então ele tem que abrir as pernas de novo. E aí na letra B, olha aqui, ó, ele está fechando as pernas nesse ponto, né? Aqui o ângulo é grande, aqui o ângulo é pequeno, então na letra B ele fechou, tá errado. Só pode ser a letra D. O que acontece aqui na letra D? Ele abre as pernas quando ele vai do vidro para o ar. Aqui o ângulo é pequeno, aqui o ângulo é grande. Beleza? A número 3 é um raio de luz incidindo numa gota de chuva. Então a gente tem que entender que essa gota aqui é feita de água, né? Então o interior dela é água e o exterior é o ar. Né? Então, aqui nós temos o ponto de entrada. A grande dificuldade é traçar a normal. Por quê, pessoal? Porque a normal ela tem que formar 90 graus com a superfície. Então, olha só, vou dar um zoom aqui. Então, como aquela superfície ela é uma superfície circular, a gente traça uma tangente para ter uma noção. Ó. Essa linha é a tangente à superfície, então a normal ela tem que cruzar essa linha num ângulo de 90 graus, né? Então, essa aqui é a normal, tá vendo? Então, o raio de luz vem, esse é o raio de luz, né, que está vindo aqui. O raio de luz vai vir e ele tem que fechar as pernas. Então, aqui nós temos o ângulo de incidência, né? O que é? Ó o raio 2. O raio 2 foi reto. Então o raio 2 não pode ser. O raio 3, ele faz uma coisa ainda, né? Ele vai para o outro quadrante, né? Seria uma refração ao contrário. Então o raio 1 não existe. Quais são os raios que fecham as pernas aqui? O raio 3 aqui, ó, fechou. O raio 4 fechou. O raio 5 fechou. Todos esses raios fecharam as pernas. Ok? Aí o raio vai vir e vai ter que sair aqui. Aí o raciocínio aqui é o mesmo, né? A gente faz uma tangente, mais ou menos aqui, ó. E aí a gente tem que traçar uma linha que forma 90 graus com essa tangente. Então, mais ou menos aqui é a normal. E aí o que acontece? O raio tem que abrir as pernas.
Então aqui nós temos o ângulo de incidência e aqui nós temos o ângulo de refração, ele está aumentando. Então o 3 está correto. Olha o 4 aqui, ó. No 4 o raio não sofre desvio, isso só acontece se ele viesse em cima da normal, que não é o caso, porque para ele vir por cima da normal ele teria que passar pelo centro O, e o raio 5 também não sofre desvio. Então só pode ser o 3. Então, letra C. A questão 4 e a 4.1 é pura matemática. Diz que a velocidade de propagação na luz amarela é 225, da luz amarela na água é 225 e no óleo é 200.000. Determine o índice de refração absoluto da água. Índice de refração absoluto é C sobre V. O C a gente tem que saber de cor, é uma das constantes físicas mais importantes. 300.000 km por segundo, ou 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Como ele quer da água, então aqui é 225.000. E aí corta 3 zeros e virou pura matemática. Então, sei lá, simplifica por 5, né? Tenta fazer rápido. Então 300 por 5 vai dar 60. E 225 por 5 dá 45. Se tu simplificar por 5 de novo, dá 60 por 5 dá 12, 45 por 5 dá 9, daí 12, 9, fica 4 terços, né? Simplificando por 3. E o 4.1 também, né? Bem simples, a mesma fórmula, N igual a C sobre V, agora ele quer o do óleo. O N do óleo o C é sempre 300.000 e o V do óleo é 200.000, então aqui nem cálculo precisa fazer, né? Corta e corta, 3 meios. 5. A velocidade da luz no vácuo é 4 terços da velocidade da luz na água. O índice de refração absoluto da água é... Então cuidado, né? O que ele está dizendo? Que a velocidade da luz no vácuo é 4 terços da velocidade da luz na água. Então, a velocidade da luz no vácuo, C... Opa, não escreveu aqui. O C é igual a 4 terços do V da água, né? Respeita o que ele está dizendo. Então, N é C sobre V. Então, quanto vale o C? O C vale 4 terços da velocidade da água, dividido pela velocidade da água. Então deu, né? O N é 4 terços. 4 terços é 1,33. Também uma questão simples, desde que tu não te atrapalhe na matemática. A questão 6. Um raio luminoso passa do vácuo para o meio A, conforme a figura. A gente sempre tem que ter cuidado se o ângulo está com a normal. Então sempre confere isso, cuida provas difíceis. Ó. Aqui está a superfície de separação entre o vácuo e o meio A. Então essa superfície é uma superfície vertical. E aí como ele fez esse pontilhado aqui, ó, esse pontilhado aqui está representando a normal. Então o ângulo está certo. Tá formando o ângulo com o raio e a normal, e aí tu tá vendo aqui, né, do vácuo para o meio A, fechou as pernas, claro, porque a coisa ficou dura. Não tem nada mais mole do que o vácuo. Aí ele pede o índice de refração absoluto do meio A. E aí a gente sabe que o N do meio 1 vezes o seno do ângulo incidente é igual ao N do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado, que é a lei de Snell. O N do vácuo vale 1. O seno de 45, que é o ângulo incidente, é raiz de 2 sobre 2. O N2 a gente quer saber. E o ângulo dele é 30, o seno de 30 é 1 meio. Corta e corta, então o índice do meio 2 é apenas raiz de 2. Equador. E a 6.1 pede a velocidade de propagação da luz no meio A. Cuida que lá no gabarito eu não coloquei o da 6.1, tá? Me esqueci. Mas aqui é só usar a fórmula, né? N igual a C sobre V. Aí tu acabou de achar que o índice de refração absoluto dele é raiz de 2. Como as respostas estão em quilômetros por segundo, então o C é 300.000 sobre o V. E aí o V fica 300.000 sobre raiz de 2. Aí tu vai ter que racionalizar, né? Multiplica por raiz de 2 e raiz de 2.
como vai ficar a raiz de 2 embaixo vai dar 2, e aí 300 mil dividido por 2, a resposta vai ficar 150 mil raiz de 2. Então, América. Eu não coloquei o gabarito dessa, tá? Então, 6.1 é América. A 7 diz que um tanque tem 4 metros de profundidade e que o líquido que tenha um índice de refração de 1,5. A pessoa olha numa direção normal à superfície do líquido, certo? Para essa pessoa, a profundidade aparente do líquido será igual à profundidade real. Cuida que aqui nós não temos o dióptero plano acontecendo. Por quê? O dióptero plano ele é causado pelo desvio. Então, tu tem um tanque, certo? E a pessoa está olhando normal à superfície, quer dizer, o raio de luz que vem do fundo do tanque para atingir o observador, né? O observador vai estar aqui, ó. Como esse raio está vindo normal à superfície, ele está formando o ângulo de 90 com a superfície, esse raio é a própria normal. E aí, quando o raio de luz é a própria normal, ocorre uma refração sem desvio. E aí não tem o dióptero plano, tá? Então pega ratão, não vai fazer cálculo aqui. A questão 8 diz que nós temos um bloco de vidro transparente, então cuidado, né? Isso aqui é um bloco de vidro. Ops. Isso aqui é um bloco de vidro. E aí, claro, o vidro está imerso no ar, então por fora nós temos ar. Tá. E aí, tá vendo aqui, né? O raio vem, aí de novo, ó, a superfície é vertical, quanto a superfície é vertical, a normal é horizontal. Então, os ângulos aqui, o ângulo de 45 e o ângulo de 30 estão com a normal, tá certo? Aí ele pede o ângulo limite para o dióptero vidro-ar vale. Bom, o que é o ângulo limite, né? É aquele ângulo para o máximo da refração. A fórmula diz que o seno do limite é o n menor dividido pelo n maior. É claro que o n menor é o do ar, que vale 1. O n maior é o do vidro, mas eu não tenho o n do vidro. Então, antes de eu tentar usar a fórmula, eu vou ter que fazer a lei de Snell para encontrar o n do vidro. Então, o n do meio 1 vezes o seno do i é igual ao n do meio 2 vezes o seno do r. O n do meio 1 é 1, porque é o ar. O ângulo é 45, então é raiz de 2 sobre 2. O n do meio 2 é o n do vidro. E o ângulo é 30, né, de refração, então é 1/2. Corta e corta. Ah, descobri que o n do vidro é raiz de 2. Então, beleza, o n maior é raiz de 2. Aí tu racionaliza, né? E aí o que nós teremos aqui? Que o seno do limite é raiz de 2 sobre 2. Se o seno do limite é raiz de 2 sobre 2, qual é o ângulo que tem esse seno? 45. Então, o ângulo limite só pode ser 45 graus. Questão 9. Um raio luminoso que se propaga no vidro, o índice de refração é raiz de 2, igual ao de antes, atinge a superfície que separa esse meio do ar, índice de refração 1, segundo o ângulo I com a normal. Com relação a esse fato, pode-se afirmar que refração somente para I maior é igual a 45, refração somente para I menor é igual a 45. De novo, o que nós temos? Uma questão de ângulo limite. O cálculo vai ser igual ao de cima. O seno do limite é igual ao n menor sobre o n maior, a mesma coisa. Então, nós teremos 1 sobre raiz de 2, né, que a gente já viu, então, é igual ao cálculo de cima, que o ângulo limite vai dar 45 graus. Se o ângulo limite é 45 graus, o que isso quer dizer? Cuidado com a interpretação. Quer dizer que para ângulos iguais ou menores que 45, tu tem refração. E para ângulos maiores que 45, tu tem a reflexão total. Então, refração somente para ângulos menores ou iguais a 45, é Brasil. Acima de 45 é reflexão. A questão 10 diz que um mergulhador que se acha dentro de um lago, cujo índice é 4/3, olha um pássaro que está voando a 60 metros de altura em relação à superfície.
Qual a altura aparente do pássaro quando o mergulhador não se encontra perpendicular a ele, tá? Então é aquele caso que, né, vai existir o dióptro plano, vai funcionar. Então, o que diz a fórmula do dióptro plano, né? Que o N do observador sobre o N do objeto é igual à distância da imagem sobre a distância do objeto. O observador está na água, né? Então, o observador é um mergulhador. Então, o N do observador é 4/3. O N do objeto é 1, porque o objeto está no ar. A distância da imagem eu quero descobrir. E a distância do objeto é 60. Então, a distância da imagem vai ser 60 vezes 4/3. Então, a distância da imagem vai ser... posso simplificar o 60 com 3, que fica 20. 20 vezes 4, 80. Então, o pássaro vai ser visto pelo mergulhador a 80 metros acima da superfície. E aqui pede a elevação aparente do pássaro. A elevação aparente é 20, né? Porque ele está, na realidade, a 60, mas o mergulhador vê ele a 80. Uma moeda se encontra imersa na água de uma piscina, cujo índice de refração é 4/3. A moeda está a uma profundidade de 5. Determine a posição da imagem para o observador situado no ar. Tu vê que aqui é uma questão tosca, porque ele não diz que não é perpendicular. Só que não tem a alternativa 5. Então, quer dizer, ele quer que tu use a fórmula, né? É só para reforço de fórmula, tá? Então, o N do observador sobre o N do objeto é igual à distância da imagem sobre a distância do objeto. O N do observador, bom, agora o observador está no ar, então é 1. O N do objeto é 4/3, inverteu, né? A distância da imagem a gente quer saber e a distância do objeto é 5 metros de profundidade. Então aqui vai ser o contrário, né? A distância da imagem vai ser 5 vezes 3/4, vai inverter, né, o processo. Então 5 vezes 3 é 15, nós temos 15 dividido por 4, que dá 7,5 dividido por 2, que dá 13,5 seria 7, né? Então 3,75 metros. Então, letra C, Canadá. Só reforço de fórmula. A questão 12, então, ele mostra ali o meio 1, o meio 2, ele faz aqui uma circunferência pontilhada, que a princípio não tem nada a ver com a refração. Claro que tu vai ler aí, né? A pergunta dele é a razão entre o N2 e o N1. Tá, então eu quero N2 dividido por N1. Te organiza. Bom, eu sei que o ângulo de incidência é sempre com a normal. Como a superfície de separação aqui é horizontal, a normal é vertical, então aqui nós temos a normal, tá bem certinho. Então aqui nós temos os ângulos, né? Esse é o ângulo de incidência e esse é o ângulo de refração. Né? E aí basta aplicar a fórmula. O N do meio 1 vezes o seno do I é igual ao N do meio 2 vezes o seno do R. Né? Quanto vale o N do meio 1? Não sei. Ele quer uma razão. Quanto vale o seno do I? Ah, eu não tenho I. Tá vendo? Ah, mas eu tenho ali que, né, daqui até aqui é 4. Aí que entra o porquê da circunferência, pessoal. Olha só. Eu não preciso saber o ângulo, né? Eu preciso saber o seno. O que é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Tá vendo que aqui nós temos, né, um triângulo retângulo? Aqui, ó. Tá? Isso aqui é a hipotenusa. Quem que é essa hipotenusa aqui? Cara, como ele deu uma circunferência, essa hipotenusa é o raio da circunferência. Né? E o cateto oposto é o 4, que está aqui. Né? Então, o seno do I é 4 sobre o R, que é a hipotenusa. O N2 eu não sei. E o seno do R? Ah, o mesmo raciocínio. Ó. O que nós formamos aqui? Ó? Um triângulo retângulo. Essa distância aqui vale 6. E daqui até aqui é o raio da circunferência. Então, o seno do R é 6 sobre R. Tem que desconfiar por que aquela circunferência estava ali.
tu corta os R, e aí, matemática, né? N2 sobre N1, então o N1, né, vem para cá, aí o 4 ficou lá, e aí o 6 vai para lá. 4 sobre 6, o que é 4 sobre 6? 2/3. Então, letra A. Questão 13 talvez seja a mais complicada desse tema, tá? Nas figuras abaixo está representado em corte transversal um prisma triangular diverso imerso no ar. O prisma reflete, aqui, ó, o prisma reflete totalmente em sua face maior os raios de luz que incidem frontalmente nas outras duas faces. Bom, o que isso quer dizer? Eu até vou fazer um adendo aqui, tá? Aguenta aí. Olha só, o que quer dizer essa frase? O prisma reflete totalmente em sua face maior os raios de luz que incidem frontalmente nas outras duas faces. Um prisma de vidro é um triângulo de vidro. Tá? Então, num triângulo nós temos os catetos, né? E temos a hipotenusa. Quais são os lados? Qual é o lado maior? A hipotenusa. Então, ocorre o seguinte. Se um raio luminoso ele incidir frontalmente num dos catetos, ele está formando o ângulo de 90 com a superfície, ele está em cima da normal. Quando é que vale, nesse caso aqui, o ângulo de incidência? 0. Quando tu incide em cima da normal, tu refrata sem desvio, então tu vem reto. Quando tu chega aqui, o que acontece? Tu vai bater na hipotenusa. E aí ocorre o seguinte fenômeno. Como a normal ela vai estar aqui, esse ângulo acaba sendo maior do que o ângulo limite. E aí tu tem uma reflexão total, quer dizer, o raio vai voltar, ele não vai conseguir escapar do vidro. E aí, como ele vai bater também em cima da normal para o outro, ele sai reto, isto é, isso se chama prisma de reflexão total. Num prisma de reflexão total, a hipotenusa está funcionando como se fosse um espelho plano. Tá vendo? Imagina esse mesmo desenho sendo isso aqui um espelho plano, tá? E aí o que acontece? Um raio de luz vem na horizontal, ele vai bater no espelho plano. Aqui tu vai ter a normal. Como os ângulos têm que ser iguais, o raio faz um ângulo de 90. Então vocês vão encontrar várias perguntas mais adiante, tá? Como é possível fazer a luz fazer um ângulo de 90? Como é que tu consegue fazer um raio luminoso fazer um ângulo de 90 entre ele, né, entre o refletido e o incidente? Ou tu usa um prisma de reflexão total, ou tu usa um espelho plano, são as duas maneiras. Aí tu tem que pensar que a hipotenusa está funcionando como um espelho plano. Tá? E aí como é que nós vamos fazer a formação da imagem disso? Bom, vamos apagar esses desenhos aqui. Então agora olha só, para tentar facilitar o que já é complicado, pensa o seguinte, ó. Imagina que isso é um espelho plano, tu já sabe fazer a formação da imagem no espelho plano, né? Imagina um espelho plano aqui diagonal, certo? E aí na frente desse espelho plano, tu coloca um objeto na horizontal. Um objeto assim, ó. Vamos fazer esse objeto chegando bem pertinho aqui do espelho. Uma flecha para a gente poder ver a ponta dela, né? Como é que eu vou fazer a imagem dessa flecha nesse espelho? Tu sabe que tu tem que fazer os raios, tu tem que jogar para trás do espelho, só que os raios sempre tem que formar 90 com a superfície do espelho. Então, ó, aqui tu tem a base, aqui tu tem a ponta. Né? Tu vai ter que pegar, ó, uma distância aqui, formando o ângulo de 90 com o espelho, e botar na mesma distância para trás, então tá bem pertinho. A mesma coisa aqui, ó, tu vai ter que passar para lá, ó, o ângulo tem que ser 90, né, aquilo que a gente aprendeu dos pontilhados. E aí, se tu medir a distância daqui até aqui, ó, tu vai ver que vai dar lá bem direitinho, ó. E aí o objeto ele vai ficar exatamente na vertical, porque o espelho está posicionado no ângulo de 45. Como o espelho aqui, ó, ele está no ângulo de 45 com a horizontal, né, se o objeto for vertical, a imagem dele fica horizontal. Esse é o conceito que a URGS usou para fazer essa questão dificílima. Então agora pega isso aqui que tu viu, ó, e vamos botar para cá, ó. Olha o que acontece. No prisma de reflexão total, a hipotenusa funciona como se fosse um espelho plano, porque os raios frontais vão refletir. Então pensa só, um raio vem aqui, ó, do B e vai bater nesse espelho, né?
E o que ele vai fazer? Ele vai ser refletido totalmente, ele vai para lá, ó, né? Esse é o caminho do raio. Então, aonde que vai estar a imagem? Na projeção desse raio aqui, né? A distância daqui até aqui tem que ser a mesma distância daqui até aqui. A mesma coisa aqui, ó, o raio luminoso vai vir daqui, vai bater aqui e vai para lá. E aí, aonde que vai estar a imagem? Na projeção dessa distância. Por isso que a resposta certa é a letra A, porque é como se a hipotenusa está funcionando como um prisma, um espelho plano. Uma questão bem difícil. É a mais difícil que tem nesse tema. Bom, nessa questão 14 da PUC, ele explica aquilo que a gente viu que é a dispersão, né? A dispersão é causada porque as cores têm índices de refrações diferentes, então elas sofrem desvios diferentes e elas acabam se separando. Aí pede o que é correto afirmar. Letra A, as cores são percebidas porque o vidro apresenta aproximadamente o mesmo índice de refração. Não, é ao contrário, né? O índice de refração é diferente. A predominância da luz verde. Não, nada a ver. A luz violeta é a que sofre menor desvio. Bom, o que a gente aprendeu, né? Que a violeta é a que sofre o maior desvio, porque o índice de refração dela é maior comparado com a das outras. Então não é menor, é maior. A vermelha sofre o maior, não, daí o vermelho é o contrário, né? Vermelho é o que sofre o menor. E aí diz que a luz azul sofre um desvio maior do que a luz vermelha. Sim, porque o azul tem maior índice do que o vermelho. Bem simples, tá?